Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, nada temer, tudo é possível. Nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível. Somente crer. Pai nosso que estás nos céus, que também está em nós, aqui na terra, na forma de Espírito Santo, porque o Senhor é um Deus que enche os céus e a terra. Senhor Deus, estamos reunidos nesta manhã para sermos abençoados pela sua palavra, alimentar-nos da sua palavra, do seu evangelho. Senhor Jesus, acrescenta as bênçãos a ela e que possamos tirar de Jesus Cristo da história, trazê-lo para o presente. Senhor Jesus Cristo, perdoe os nossos pecados, abençoe o culto, abençoe as transmissões, igrejas e familiares conosco, nos dê um bom tempo. Entregamos tudo em suas mãos, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. É bom estarmos juntos, né? Em mais este culto, esta escola dominical, que é a mola mestra, né, da vida das pessoas, da família, da igreja, a educação dos filhos, é o ensinamento da palavra. Todos os cultos são importantes, mas as escolas nós temos mais tempo, e até mesmo por ser um dia propício, né, para adoração, que é o domingo, primeiro dia da semana, né? Amém? Deus abençoe a todos vocês aqui nesta manhã. São muitas coisinhas aqui que nós temos que abordar antes de iniciarmos a escola. Mas eu já quero chamar aí as crianças à frente, os que estão aí, para se posicionarem aqui, dar os seus destaques. Enquanto isso, nós damos aí boas-vindas e um bom dia aos irmãos pela internet, as igrejas que estão em Lençóis Paulista, Óleo, Botucatu, também agora Santa Cruz do Rio Pardo. Estamos tendo culto na igreja aos domingos. É uma pequena igreja ali, mas então decidimos na terça-feira passada ter esse culto aos domingos para eles assistirem o culto em casa, na igreja. Então, a internet é uma ferramenta, é algo muito bom que ajuda,
mas você assistiu o culto, né? Você tem internet, vocês que têm internet em casa e fica assistindo em casa, não vem na igreja, é diferente. É só um socorro para aqueles que não têm condição, mas aqueles que têm condição, como nós estamos tendo agora, todas essas igrejas, a menos que a pessoa não tenha condição de estar na igreja, então acompanha em casa. Mas não é igual, né? Não é igual. Aqui você fica condicionado, né? A alma, o espírito e o corpo e o tempo. Em casa já fica diferente, né? Então, muito bem. Tem mais aí um garotinho aí, né? Irmão Carlos, Deus abençoe. Uma Fernanda conosco, netinho do irmão João. E parece que não quer ficar aqui, hein? Não quer, né? Tá bom. Então Deus abençoe vocês em Lençóis Paulista, em Óleo, Botucatu, Santa Cruz do Rio Pardo. A igreja em Ourinhos está passando por uma reforma ali, que não tem condição de ter culto, mas quarta-feira que vem está programado já para ter culto. Deus abençoe os irmãos conosco. Irmão Daniel, Rio de Janeiro. Irmão Plínio Praché, de família em Ourinhos. Irmão Rogério Fábio, família em Ourinhos. Irmã Nina em Agudos. Irmão Geraldo, de família em Ibirarema. São pessoas que congregam em Ourinhos, não a irmã Nina de Agudos, né? Irmão Rubens e irmã Dileia Davi, Lençóis Paulista. Irmão Josafá, irmã Terezinha e Pardinho. Irmão Marino e Pardinho. Simão de Pardinho congrega em Botucatu. A irmã Adriana e família em Avaré. Irmão Admir e família em Salto Grande, congrega em Ourinhos. Irmão Moisés e irmã Terezinha Chinai de Piraju, congrega em Óleo. Irmão Paulo e família em Arapongas, Paraná. Deus abençoe vocês aí, né? E irmão Ayrton Andrade, família em Agudos. Irmão Thais de Tom em Agudos. Irmão Moisés Dalmédico em Bauru. E irmão Valdir e irmã Cerise Andrade em Avaré. Mandira e irmã Marisa e Pardinho. E também congrega em Botucatu. Irmão Jonatas Campos Bibiane e família em Ibirarema, congrega em Ourinhos. Deus abençoe vocês. Então vamos aí ao destaque das crianças. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos 29:11. Amém. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto e um coração puro. Salmo 51, versículo 10. Amém. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Amém. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmos 34, versículo 8. Amém. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece seu coração vira a carne mal. Provérbios 28, versículo 14. Amém. Salmos 34, versículo 9 e 10. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que buscam ao Senhor de nada tem falta. Amém. Alguém vai cantar? Júlia? Vai cantar? Então, muito bem. Os demais podem voltar para os seus lugares. Deus abençoe. Nós temos pessoas nos visitando aqui nesta manhã pela primeira vez, né? Convidada da irmã Odete. É a irmã Fernanda. Ali está. Fique de pé, por favor, irmã. Por gentileza. Então, está aí visitando-nos.
Bem-vinda, Deus te abençoe, viu? Pode sentar. Obrigado. Muito bem. Posso entender esse imenso amor, sua força, seu valor, uma sinceridade eu posso sentir quando paro pra olhar. Tenho a graça dos olhos daquele que é o exemplo da paz. Ele é o próprio amor, a fonte de luz. Ele é meu amigo Jesus, pois com Cristo eu vou, com Ele vou, sem medo de falhar. Pois com Cristo eu vou, com Ele vou, até o céu chegar. Um amigo igual não há, com Ele sei que vou vencer. Tenho paz em confiar com Jesus, pois sei
abençoe, né? Graças a Deus. Muito bem. Nós temos aqui mais algumas notas, mas o irmão Carlos, dá uma chegadinha até aqui para você dar um seu bom dia. Olha, permitindo o Senhor, hoje à noite estaremos aqui. Então não tem aí a ceia em Lençóis Paulista, mas culto normal, né? Para não perder o jeito da coisa. Nós precisamos fazer um ajuste nos dias de ceia. Atenção aí. Nós tivemos a mudança de Agudos, a de Lençóis, dia de culto. Então, nós vamos fazer uma inversão em alguns dias de ceias, já começando em fevereiro. Por exemplo, aí, Ourinhos, a ceia vai ser no primeiro sábado ao invés do segundo sábado. Ela é o segundo, fica o primeiro sábado aí. E vamos inverter Bauru com óleo. Nós vamos passar a ceia de Bauru para o primeiro domingo, Bauru. E a igreja de óleo fica para o segundo domingo. Vamos fazer essa inversão para facilitar alguma coisa na nossa programação, né? Então, Ourinhos, primeiro sábado. E aqui em Bauru vai ser no primeiro domingo. Então, dia 7, né? 7 de fevereiro. E óleo fica no segundo e Lençóis continua sendo no terceiro domingo, né? Que seria hoje. Então, mas terá culto normal. Muito bem, dia 9, pode subir aqui, irmão Carlos, faz favor. Dia 9 nós teremos aquele companheirismo com os irmãos aí em óleo, é o feriado de carnaval, dia todo. Então, dia 9 será na igreja na terça-feira, na parte da manhã, e a parte da tarde no sítio ali, para os jovens, para as crianças. E vamos aí, irmão Rogério está ouvindo, ele que participa dessa parte com a mocidade, aí eles estudando essa mensagem, o super sentido, falarmos alguma coisa sobre ela. E pensei também, né, de usarmos principalmente os moços, eles apresentarem os destaques das escolas dominicais, né, o que eles estão registrando, assimilando. Isso é muito bom, né? Tem um caderninho de anotação e anotando. Eu escrevo muito, né? Porque procuro não ocupar a memória, né? Com coisa que eu posso guardar em outro lugar. Então, seria a mensagem super sentido. Então, meus destaques da escola dominical. E um outro detalhe também, irmão Rogério, pode escolher aí um moço e uma moça, ou mais de um, daqueles, principalmente os que têm aí nome bíblico, né? Eles falarem um pouquinho sobre o nome deles, né? Então, dá oportunidade para um moço, uma moça, vai fazer uma apanhada aí, por que chama João, por que chama José, por que chama Maria, o que significa Maria, João, quem foi na personagem bíblico, né? Então é uma forma de participar, fazer trabalho participativo. Dia 9, lá em óleo. Bom, Carlos, Deus te abençoe. Amém? Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus repouse sobre o coração de cada um. Trago saudações ao pastor Paulo Henrique, ao pastor Luiz Carlos e a toda a igreja. Eu gostaria de deixar um versículo. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Irmão Carlos, leva a nossa saudação, pastor Paulo Henrique, pastor que já esteve conosco aqui, nossa igreja, na consagração da igreja, nos encontros, faz parte da nossa regional, e o pastor que nós temos assim um bom companheirismo com ele, né?
é uma pessoa bem centralizada, tem assim uma postura espiritual, né? Uma revelação da mensagem, também, né? Um homem inteligente. Tudo isso ajuda, né? Sendo colocado na posição certa, isto ajuda. Eu aprecio muito as pessoas que têm vontade própria, têm estilo próprio, têm a personalidade definida, né? Falei um pouquinho disso na escola em São Paulo. O meio que você vive, está certo que você é influenciado por ele, mas não para mudar a sua personalidade. Você é um indivíduo diferente. Não somos comunistas. Todo mundo tem que ser igual, no sentido como eles querem, né? Nós temos que ser iguais, sim, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Então, como corpo, somos um. Como membro, somos diferentes. A mão nunca vai ser o pé nunca vai ser a cabeça. Então é muito importante. O irmão Brana abominou a cópia e a imitação. É um espírito, né, que atinge a pessoa, espírito denominacional. Um homem copiando outro homem, um ministro copiando o outro, maneira de falar, maneira de agir, maneira de pregar, maneira de se movimentar, maneira de fazer a igreja. Isso não é bom. Isso não é bom, né? Leva a saudação então, meu irmão, para o pastor Paulo Henrique. Nos veremos no encontro regional em junho, aqui em Bauru. E aí, os diáconos estão prontos para a leitura? Bom, Milton? É destaque, hein? É um destaque. Olha, nós já demos uns 50 destaques, mas destaque é destaque. Não dá para ler, né? Meia dúzia de parágrafo, 3, 4 páginas. O destaque é um destaque. Destaque é uma flechada. Eu sei que às vezes tem um assunto aí que vocês têm que ler para entender, mas dá para tirar aquele destaque, né, do assunto. Sobre ainda amor divino, sobre o excelente caminho. Então vamos, Hamilton, perto do microfone. Deus abençoe a todos. Eu vou ler na Demonologia, estado Sedutores, na página 114. O que ela necessita hoje é de um pouco de fogo na caldeira. O que ela necessita hoje é de um pouco de... O que ela necessita hoje é a igreja para que se movam. Tá. O que ela necessita hoje a igreja para se mover é coisa mais fervente que há para evaporar o pecado. Sua vida é o amor. Se você não pode amar uns aos outros, como você amará a Deus que não se vê? O amor cobre multidão de pecado. Apaixona-se por Deus, então você amará uns ao outros. Então você amará a igreja, você amará a origem e amará tudo o que é de Deus, e você afastará das coisas do mundo. Amém. Amém. O amor cobre multidão de pecados, né? Montão de pecado. Você já encontrou uma pessoa assim com um montão de pecado? É um montão mesmo. Uma irmã com um montão de pecado, um irmão, montão, é um montão mesmo. Você fala, ai, quer nem chegar perto dela. Essa irmã nem conversa com ela. Mas se você tiver amor, você dá conta de cobrir tudo isso. Irmão, nós temos que ter isso e caminhar para isso. Fora disso, é uma simples religião que usa a mensagem do William Branham. Vamos? Deus continue abençoando a todos. Mensagem às águas de Deus, parágrafo 175. O que a igreja pentecostal precisa é de uma limpeza. Ela precisa. Se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está
nem mesmo em você. Eu sei, irmão, aquilo é doentio, aquilo te deixa enfermo. Deus abençoe. Amém. Olha, irmãos, está programado então para nós estarmos quarta-feira aqui, domingo, quinta-feira em Botucatu, sexta em Agudos, sábado em Óleo, domingo de manhã em Ourinhos, domingo à noite aqui. Bom dia, irmãos. Vou ler a Era de Éfeso, parágrafo 69. Há uns momentos mencionei que João entendia o que era amar a Deus. Aquele grande apóstolo de amor certamente se deu conta quando a igreja começou a perder aquele primeiro amor de Deus. Ele diz em 1 João, capítulo 5, versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, sua palavra. Amém? Tudo tem que ser exercitado. Todos já leram? Temos aqui um testemunho de agradecimento. Não sei se eu já li esse testemunho, estava na minha mesa, é uma carta do irmão Francisco, está aí? É ele que passou pela cirurgia, né, irmão Luiz? E à noite dá uma informação melhor. Eu não sei se eu li. Os diáconos colocaram, quem colocou? Tem 3 cartas, foi o irmão, né? 2 cartas de presidiários e esta carta. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo todos os dias pelas bênçãos que tem me dado, por estar a cada dia na mensagem, me alimentando espiritualmente e tendo forças para caminhar nesse caminho que leva aos céus. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo por me dar coragem para falar aos médicos e enfermeiros as bênçãos recebidas, até que no exame de ultrassom no hospital estadual, uma médica e a sua assistente, ao examinar, me disse não parecia ter tido um câncer no intestino. Era um milagre. Eu disse a ela, somente crer, tudo é possível. O Senhor Jesus havia feito a obra. A assistente disse em alta voz, estou sentindo a presença de Deus nessa sala. Amém? Olha só, hein? Deus sendo glorificado pela boca de incrédulos, né? Coisa, né? Está aí, ó. Ele está aqui. Então, no ano de 2014, o Senhor Jesus Cristo me livrou do câncer do intestino, pela qual já dei o testemunho. Em 2015, vários exames foram feitos. No fígado, apareceu um nódulo. Me mandaram para Jaú, Hospital Amaral Carvalho, fazer exames nuclear. No retorno ao hospital estadual, o médico me fez a pergunta, tudo bem? Sim, doutor, tudo bem, graças a Deus. E dei um sorriso. O médico não gostou e disse, isto não é brincadeira. O senhor está com um câncer maligno no fígado. Vai ter que operar urgente. Não tem importância, doutor. O Senhor Jesus Cristo está presente na medicina. O Senhor vai abrir. Se for para a glória de Deus, não haverá nada. E se Ele quiser me levar por este câncer, irei em paz. Estou me preparando para ir à Cidade Santa com o nosso Senhor Jesus Cristo. O médico disse, vou marcar a cirurgia para o dia 13 de janeiro de 2016. Desde já agradeço ao Senhor Jesus Cristo. Seja qual for o resultado, tudo está nas mãos dEle. Tudo é possível, somente crer. Irmão Francisco Vieira Ferreira. Amém? Então, à noite, a gente quer saber como é que está aí o resultado da cirurgia, mas vamos crer que deu tudo certo, né? Como nós falamos ontem ali em Lençóis, né? Calvário trouxe tudo, salvação, cura, libertação, alegria, supre todas as nossas necessidades. Você tem que aceitar isso e esperar acontecer. Então, se você tem uma doença que nem a irmã Francisca, que era no intestino, foi curado, está no fígado, então você sempre ora, Senhor Jesus, estou com um problema no fígado, problema no intestino, problema no rim, eu preciso de um rim novo, preciso de um fígado novo. Então, como eu disse para a irmã Catarina, né, lá de Botucatu, problema de fazer uma hemodiálise,
acho que 2 vezes por semana, complicada a situação dela, e ela veio falar comigo: pastor, não estou aguentando mais. Falei: irmã, vamos orar, a senhora aceita que eu vou falar para a senhora? Aceito, pastor. Vamos orar? Vai acontecer 2 coisas com a irmã. A senhora aceita? Aceito. Deus vai te dar um rim novo, ou vai te dar um corpo inteirinho novo. A senhora aceita? Aceito. Então vamos orar. Oramos. E um dia ela estava na casa dela à noite, lá a médica ligou: a senhora vem depressa aqui em Rubião, tem um rim para a senhora aqui. Então chegou lá, colocou o rim, né? Não está fazendo mais hemodiálise. Aí que Deus bom, né? Por que você está reclamando, irmã, dessa vida sua aí? Por quê? Você vai ficar para semente? Não vai ficar para semente, não. Vai descansar, Deus te dá um corpo novo inteirinho. Qual é o problema? E não dá só um membro do corpo, não, dá o corpo inteiro novo. E quem ficar aqui, Deus cuida. Amém? Deus abençoe, então, por esse testemunho do irmão Francisco. Já saiu do quarto, né? Então tem a informação, o irmão Francisco já foi operado, saiu do quarto, está tudo bem, né? Amém? Graças a Deus. E também nós estamos com um irmão internado lá em Ourinhos. É o irmão Carlos Bueno, que oramos ontem por ele, lá em Lençóis. Ele é daí da cidade de Óbidos, já é um ancião, 85 anos. E foi internado com as dores na cabeça, foi constatado que foi um AVC. E ele está aí no semi-UTI de Ourinhos. O irmão Nelson, lá de Óbidos, me ligou de manhã, e também o irmão Rogério me ligou, né? Está lá internado. Já oramos, mas vamos levantar nossas mãos por ele, todos vocês pela internet. Entregar o irmão Carlos Bueno nas mãos do Senhor, seja feito conforme a vontade do Senhor. Amém? Deus pode eliminar este AVC, essa sequela que fica e tal, e ele voltar para casa, né? Voltar para casa são, para Deus não ter idade, né? Para ser curado. Então toda a honra e toda a glória, mas que seja feita segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos também aí essa semana de enchentes para tudo quanto é lado. Coisa nunca vista na região Bauru, há 20 anos, outros lugares. Lençóis Paulista, nunca vista a enchente que teve lá. E acabou afetando um irmão ali de Lençóis Paulista, o irmão Hilário. Ele morava na parte alta da cidade e um tempo agora mudou para o centro, para algumas facilidades dele ali, da vida dele, e alugou um sobrado aí no centro, o centro de Lençóis, onde passa o rio, né? E a coisa ali foi drástica, né? Coisa nunca vista. A água subiu as casas da beirada do rio, cobriram as casas, né? Mais de 300 famílias desabrigadas, comércio ali arrasou tudo. Ele estava um pouquinho mais afastado ali, num sobrado. A Defesa Civil disse que a água ia subir mais ou menos 1 metro, e os comerciantes tomaram as providências, mas andou estourando várias barragens do rio lá para cima, e a coisa veio de repente e subiu, né? Ainda a sorte do Hilário que ele tinha sobrado, algumas coisas deu para colocar para a parte de cima, mas a parte de baixo chegou quase no teto, né? Então o que ficou embaixo perdeu, né? Perdeu, principalmente fogão, geladeira, essas coisas, mesa, armário, perdeu tudo. Só foi saindo, rodando, passando por cima do muro, né? Panela, liquidificador, né? Foi rodando tudo embora. Foi rodando, né? E ele falou: pastor, né? Foi bem no dia 13, dia do meu aniversário, né? Então, todo mundo está sabendo agora que dia 13, aniversário do Hilário, é a enchente que teve em Lençóis, né? Então, além das providências que a prefeitura toma, ajuda, né? A igreja de Lençóis já tinha ajudado ele, inclusive ali designando uma pessoa para ajudar na limpeza, pagando uma pessoa para ajudar na limpeza, e ajudado ele financeiramente também. E nós vamos, como eu disse a ele, e pedir àqueles que podem ajudar. Com objetos fica difícil para levar, inclusive. Seria ajuda financeira mesmo, para que ele venha adquirir os objetos aí que ele perdeu.
Então, conforme nos ensina no Mombrana, na ordem da igreja, cabe ao pastor fazer isso quando tem que tirar uma oferta para uma pessoa. O profeta até menciona, né, um caso parecido com esse. Então nós vamos fazer isso no final do culto. Ao você sair, vai ter um diácono na porta de cada igreja que está conectada, uma salva aí. Então você pode colocar uma ajuda financeira sua, uma oferta, isso será destinado para ele, né, para um socorro imediato aí, e a igreja tem ajudado e vai acompanhar também. Então nós estamos pedindo esta ajuda a ele. Então, após o culto, o diácono se posiciona com a salva e você coloca a sua ajuda. Eu creio que todos podem ajudar de acordo com as suas posses, né? Que Deus abençoe, Moilário. Amém? Passando por mais esta dificuldade. Canta para nós aqui, irmão, enquanto a Rádio Bandeirante está entrando em conexão conosco. Canta para nós um hino. Hino de número 4, deste folheto da 17ª vigília. Deus amou de tal maneira. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, e a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador, e agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem, e em Cristo permanece, vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer, e agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem, e em Cristo permanece, vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Do que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar, e agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem, e em Cristo permanece, vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido
na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa dele. Vamos dizer amém? Deus abençoe a todos vocês, ouvintes da Rádio Bandeirantes de Bauru, am1100.org.br. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham e são convidados para estar conosco hoje à noite às 19 horas, aqui em Bauru. Muito bem, irmãos, nós até mencionamos ontem, né? Agora eu já sou avô mesmo, viu? Esses dias atrás, ano passado, já tinha tirado a carteirinha de idoso, né? Agora eu estou chique, só paro nas vagas boas que tem. Esses dias eu brinquei com um colega no banco e falei, o que você está fazendo aqui? Você tem que estar naquela fila, rapaz. Assume seu papel aí, ó. Fica escondendo aí, né? Não, tem que assumir, né? Então agora eu sou, além de idoso, sou avô, né? Nasceu, né, a netinha ontem, 1h45 da manhã. Netinha da filha Priscila, o genro Fábio. E a minha esposa está lá em São Paulo com ela. Foi tudo bem. Foi um parto muito bom, um parto normal, né? E graças a Deus, uma netinha bonitinha, viu? Bonitinha. Não dá para ver se com quem parece ainda, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu nem sei como que é ser avô. Não sei nem como é que pensa, nem como é que age. Não tem experiência, né? Marinheiro de primeira viagem, né? Então, Deus abençoe eles, né? Amém? Abençoe todos nós, os avós, os tios, né? As tias, os primos, todos os familiares. Mas, graças a Deus, está tudo muito bem. Foi uma gestação muito boa. Ela quis ter parto normal, a médica dela só faz parto normal. Ninguém deve programar cesárea, não. Até o governo já acordou para isso. No nosso tempo, lá atrás, cesárea era procedimento médico para tirar um filho que não nascia. Então você tem que saber do médico. Vou fazer cesárea, mas por quê? Se não tem condição, não tem um parto normal? Então, se não tem condição, é procedimento médico. Esse negócio de marcar cesárea porque tem viagem, porque tem que fazer isso, fazer aquilo, porque o médico tem que viajar, não tem tempo, não. Fui ligada para a médica, na sexta-feira, acho que 11h30, meia-noite e tal, e a médica já foi lá para o hospital, né? Então, um recado para os médicos: você não quer ser médico que é pediatra, que faz parto aí, vai ser outra coisa, ortopedista, vai ser outro tipo de médico, né? Ah, mas eu estou no meu churrasco, na minha festa, tem que chamar que vai nascer o nenê. Tem que chamar, você tem que ir. Então escolhe outra profissão, outro departamento. Tudo que é normal é normal. Amém? Amém. A mensagem veio para fazer as coisas normais, né? Graças a Deus. Então Deus abençoe aí a eles, que Deus ajude, né? Eu só vi pela fotografia. Só vi pela fotografia. Muito bem, irmãos, nós vamos iniciar nas escolas essa mensagem, a Arca. Ela foi distribuída, impressa o ano passado pela Gráfica de Goiânia. São as duas gráficas que nós adquirimos as mensagens, de Goiânia e a Voz de Deus. E como estávamos na série Casamento e Divórcio, nós o quisemos interromper, né? Para isso. Não é só porque saiu uma mensagem, tem que pregar ela. Então a gente vai trabalhando com as mensagens. E dentro de uma linha, uma inspiração. Como Deus já está nos dando inspiração já para o encontro regional. A gente vai anotando aquilo, né? Vai anotando aquilo. Então nós vamos colocar de pé para lermos a Bíblia Sagrada. Está em Gênesis 6. Gênesis 6, seu capítulo 8, versículo 8 de Gênesis 6 até o 14.
Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E esses dias estão se repetindo, né? Nós estamos vivendo dias semelhantes a esse. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Amém? Assentai-vos. Que Deus os abençoe. Eu quero iniciar esta mensagem, mas eu quero posicionar vocês em relação a esta mensagem. Ela foi pregada em 22/5/55. Ela, inclusive, foi pregada no ano do meu nascimento, né? 1955. Esta foi a primeira mensagem que o nosso profeta pregou depois do nascimento do irmão José Brana. O irmão José Brana nasceu em 19 de maio de 55. Nós nascemos no mesmo ano, né? Tanto ele como eu, 55. Ele nasceu no dia 19 e essa mensagem foi pregada no dia 22. Como eu tenho a relação de todas as mensagens pregadas pelo irmão Brana, as gravadas, então esta é a primeira mensagem que foi pregada depois do seu nascimento. Essas coisas é bom ser observada, principalmente quando vai se definir doutrina, alinhar as pessoas na doutrina. Você lê uma mensagem e você às vezes fica perguntativo: será que o profeta falou alguma coisa antes, depois? Então a gente sabe, né? Se tem mensagem antes, se não tem, depois. Então, são coisas que é bom ser observadas. A arca. No português, a menos que surja outro título, ela vai ser sempre a primeira mensagem da relação. A arca. A menos que tenha um 3A aí. Mas se não tiver, ela vai ser sempre que você tiver uma relação de mensagens em português, ela vai ser a primeira mensagem da sua relação pela ordem alfabética. E o profeta diz desta mensagem, começando no seu primeiro parágrafo: bom dia, amigos. Parece que cometi um lapso estando aqui hoje. Fiz uma promessa que quando viesse orar pelos enfermos, isso seria anunciado no programa de rádio pelo irmão Neville. O irmão Neville tinha um programa de rádio em Jeffersonville, está vendo? Mas de algum modo os secretários não conseguiram encontrá-lo ontem, e essa foi a razão pela qual isso não foi publicado, não foi anunciado no rádio. E algumas pessoas haviam telefonado e queriam receber oração nesta manhã. Então fiquei um pouco emocionado quando falaram da chegada de um novo garotinho. E o meu chegou a nova netinha, né? Já estava programado para pregar essa mensagem desde o final do ano passado, né? Começar a primeira escola com ela. Eu disse para a minha esposa, semana passada, ela está lá em São Paulo desde quinta-feira,
Falei, ó, a lua muda sábado à noite, né? Ela vai nascer sábado, domingo ou segunda. Um desses 3 dias ela nasce, né? Aí nasceu no sábado. Também estou emocionado. Eu fiquei um pouco emocionado da chegada de um garotinho, assim como sempre estou agradecido por isso. Quando a enfermeira o trouxe do quarto, eu disse, José, tenho esperado por 4 anos. Estou realmente feliz por estar aqui. Aqui, cerca de 4 anos atrás, eu estava pouco antes da garotinha nascer. Antes de sabermos que ela estava chegando, ora, eu estava orando um dia, após ler a vida de José na Bíblia, e pensei, que homem perfeito. Abraão foi eleição, Isaac foi justificação, Jacó foi a graça, porém José foi a perfeição. Talvez quando chegasse do tempo de Isaac, alguém ainda estava preso em Abraão ainda. Não, porque é o Abraão, não é porque é o Abraão fez isso, Abraão fez aquilo. Não, gente, o negócio agora é o Isaac. Aí quando chegou o Jacó, não, porque o Isaac fez isso, o Abraão fez isso, não, agora é o Jacó. Não, porque o Abraão fez isso, o Isaac fez isso, o Jacó fez isso, e tudo bem, agora o assunto é José. É a maneira que Deus trabalha. Porém, José foi a perfeição. Você está falando José da Bíblia. Foi isso, veja, nada mais foi dito sobre aquilo. Então pensei em José, como ele nasceu, amado do seu pai. José da Bíblia. Vou dizer, a propósito, recebi um telegrama ou uma mensagem da África, que diz que estão fazendo para ele um casaco de muitas cores. Então pensei em José, como ele nasceu. Casaco de muitas cores, sim, Senhor. Ele o estava esperando. Então houve Eu voltei, entrei em um pequeno aposento e comecei a orar. Deus, eu simplesmente caí em lágrimas ao pensar que pessoa maravilhosa era aquele José. E como ele foi vendido por 30 peças de prata, praticamente por 30 peças de prata, como Jesus, me perdoe, Judas vendeu Jesus. Ele foi tirado da sepultura, vocês sabem, se assentou à destra de Faraó. Ninguém podia ver o rei a não ser através de José. E a trombeta soava e cada joelho devia se dobrar enquanto ele passava. E a mesma coisa com Jesus, vocês sabem, toda língua confessará. Eu simplesmente voltei e comecei a orar. Agora, há 3 elementos nos quais as pessoas vivem. Primeiro é o humanismo, segundo é a revelação divina, terceiro é a visão. Agora, isto como na oração, quando você ora por qualquer pessoa, no humanístico, nós dizemos, bem, espero que você fique bom. Isso é no humanístico. Veja, eu estou com esperança, estou crendo contigo, tentando usar toda a fé que possuo, isto é humano. Segundo é a revelação divina, quando algo é revelado a você, você apenas sabe no seu coração que aquilo vai acontecer, embora não haja nada, exceto a revelação. Amém? Entendeu? O humanístico trabalha aqui, na mente. A revelação é no coração. Algo vai acontecer mesmo você não tendo nada para ver. Terceiro é a visão. Naturalmente, eu assim diz o Senhor. Isto é perfeitamente positivo. Agora, isto entrou nesse estado aqui. E algo me disse, você terá um menino e você o chamará de José. Não foi nem no humanístico, não foi nem na revelação, mas foi no assim diz o Senhor. Você terá um menino
e você o chamará de José. Com Bilipol não foi assim, com Rebeca não foi assim, com Sara não foi assim. O relacionamento do nosso profeta com José é singular. Bem, eu tive uma garotinha, então eu pensei, bem, eu louvei ao Senhor por isso. Um mês logo após aquilo, descobrimos que seria pais novamente. Então pensei talvez que aquele fosse meu José. Então quando chegou era uma Josefina, era uma garota. O Lombrano até sofreu críticas por causa disso. Você não falou que era José, veio uma menina, né? Sempre tem as pessoas descaridosas, maldosas, desrespeitosas. Mas isso tem preço, hein? Cuidado. A Josefina, né? Então, era uma garota. Então, muitos pensaram que eu havia dito que era José. Eu disse, não, eu não disse que era José. Alguns deles disseram, bem, você não disse que viu uma visão disso? Aí, afrontando ele. Vocês sabem como as pessoas confundem as coisas. Se lá já confundia, imagine 60 anos depois. 60 anos depois. Alguns deles disseram, bem, você disse numa visão. Eu disse, tenho as fitas sobre isto. Venham, ouçam. Eu nunca disse que era José. Eu disse, o Senhor colocou no meu coração que teria um filho chamado José. Vejam, eu disse, não sei como, quando ou o que, mas isto será assim. Então eu não sabia, e pode que venham 6 meninas antes de tê-lo, mas ele estará aqui. Bem, aquilo nunca deixou o meu coração, e nós seguimos em frente. Então outro dia ele chegou, e ele está aqui. Assim estou bastante agradecido por ele, sabendo que quando o Senhor promete qualquer coisa, o Senhor fará o que ele prometeu. E o melhor que você faz é ficar do lado do que Deus prometeu. Ele apenas tem que fazê-lo a fim de ser Deus. Ele tem que guardar sua palavra. Eu posso não ser capaz de manter a minha. Às vezes, e você não seja capaz de manter a sua palavra. Porque fazemos promessa com boas intenções, mas não somos capazes de executá-las. As circunstâncias, dificuldades, coisas mais, nos levam a um lugar onde não podemos, às vezes, fazer o que queremos fazer. Mas Deus é capaz de guardar sua palavra. E Ele o fará. É simplesmente impossível para Ele não fazê-lo. Essa é a razão porque o amamos tanto nesta manhã. Descanse nesta segurança perfeita que Deus é capaz de deter aquilo que praticamos contra Ele no dia. Deus é capaz de deter, juízos, falhas, erros que cometemos contra Ele. Deus é capaz de reter isto. E o profeta diz, minha esposa está passando bem. Com certeza aprecio a oração de todos vocês. E foi através da oração somente. Por ser uma audiência mista, eu não poderia dizer o que aconteceu, porém elas não podem passar o tempo normal e ela passou horas e horas e horas além. Então, geralmente, o coração dispara e elas morrem imediatamente, mas pela graça de Deus ela está melhor do que já esteve em qualquer outros partos. Então, eu sei que foram as vossas orações que ajudaram. Com certeza aprecio isso de todo o meu coração. Então ele diz, a chegada desse garotinho, oremos agora, a chegada desse garotinho marcou um ponto decisivo na minha vida. Tenho poucos dias atrás, quando parecia que talvez ele não chegaria bem, e parecia que as coisas estavam todas contra nós, a oposição. É geralmente tão escuro antes do dia, você sabe
que aquela é a rotina normal do humano. Então eu subi até o Grains Mill, na reserva dos escoteiros, no meu velho lugar lá em cima. Eu simplesmente não conseguia suportar mais. Então voltei sozinho com o Senhor Jesus por algum tempo. E Ele me assegurou que tudo estaria bem. Então eu disse: Senhor, estou apenas lhe prometendo que de agora em diante, às vezes tenho tido tantas dificuldades e coisas. Então ele diz assim, ele agradece por as coisas que receberam, né? Os gentis cartãozinhos e presentes que todos vocês sabem que enviaram para o garotinho. Eu quero lhes dizer que os apreciei também. Minha esposa envia o seu amor e saudação a todos vocês. Então ele nasceu no dia 19 e essa mensagem foi pregada no dia 22. E agora nós sabemos, inclusive eu estive visitando agora em janeiro, gravações da Voz de Deus de São José dos Campos, confirmando ali com eles, né? O irmão José Brana é o novo pastor do Tabernáculo Brana em Jeffersonville, Indiana, no lugar do pastor Collins, e jubilou, né? Deixou de ministrar, o seu assistente assumiu e depois convidou o irmão José para assumir esta posição. Então, o que aconteceu foi o cumprimento do que o irmão Brana disse que aconteceria. Desejou que ele estaria com a sua Bíblia no púlpito do tabernáculo. Desde o seu nascimento houve muitas controvérsias, muitas críticas, ainda existe e vai continuar. Uns de um lado e outros do outro. Uns desconsiderando e outros considerando demais. Mas a mensagem nos posiciona. Nós temos que estar com aquilo que o irmão Brana disse. O que vai ser, o que vai acontecer, como vai desenrolar, isso não é problema seu, meu, de ministro nenhum. Isso é problema de Deus. E a melhor coisa que você faz é não ficar na frente. Amém? Eu só quero destacar aqui a maneira, quero centralizar vocês. Vocês irão ouvir duas classes de opiniões a respeito disso. Quero frisar bem. Aqueles que criticam e desqualificam. O José não é nada. E tem aqueles que dizem, não, ele é isso, é aquilo, coloca lá em cima. Também não é. Nós temos que ficar com aquilo que o profeta diz que é. Não somente a ele, mas também a todos os ministros. O profeta diz a respeito do senhor, pastor Ricardo? Diz. Eu li aqui para vocês numa referência sobre pastores, 180 parágrafos, o profeta falando de mim. Como pastor. Falando de mim. 180 parágrafos. O que é um pastor? Então, se você vê que o pastor tem dificuldade, o pastor tem problema, isso, aquilo, como é que você reage? Você tem que aprender a reagir do jeito que o irmão Brana ensinou você a reagir, a agir. Então você age de acordo com Deus. Deixa os críticos para cá, deixa as tonterias para lá. Mas eu vou te dar um pouquinho mais sobre isto. 3 parágrafos só, dos todos que tem aqui, porque eu tenho apanhado aqui comigo de todas as mensagens de irmão Brana que falam sobre José Brana. No português e no inglês, mensagem que nós nem temos traduzida ainda. Na mensagem Deixa-nos Ver Deus, é de 59, e ela está no inglês ainda. Quando eu dediquei ele ao Senhor esta manhã, então ele foi dedicado anos depois, muitos bebês parados ali, e havia mães com eles adiante do altar. Quando eu ergui José nos meus braços, não pensando no que eu estava falando, eu disse: José,
meu filho, vós sois um profeta. Esta é a minha oração de qualquer modo, e eu creio que isto vai ser um dia. Deus vai pegar tudo que Ele já me deu e duplicar isso 2 vezes e colocar isto no garoto. Daí, quando eu deixar isto, ele vai tomar o meu lugar. Billy Paul tem sido meu amigo. Eu o criei. Sua mãe morreu quando ele tinha somente 18 meses de vida. E eu tenho sido pai e mãe, ambos para ele. Mas ele parece que não tem chamado para ser um pregador, tímido, retraído e assim por diante, todo como a sua mãe acanhada. Mas ele tem sido uma grande ajuda para mim ao longo da reunião, porque eu tenho confiado nele, pegá-lo e dá-lo um trabalho de responsabilidade. Esse trabalho de cartões de oração, um trabalho responsável. Alguém conversa, diz, um homem uma vez disse, eu vou te dar $500 para você colocar a minha mulher na fila, na plataforma. Dá um cartão para mim. O que aconteceria se isso ocorresse? Então, o que seria do Espírito Santo? Billy sabe o suficiente para saber, para nunca tentar isso, vê? Ele sabe que eu descobriria assim que ele tocasse a plataforma. Então o Senhor me revelaria. Então ele nunca fez isso. Então todos estamos gratos por você. Falando de José e de Billy Paul. 1960, tendo conferências. Amigo, morte não muda um homem. Isso só muda seu local de habitação. Eu tenho uma esposa muito doce, sentada logo ali. Eu tenho 3 criancinhas, 2 garotinhas e um garotinho, Billy Paul, né? A mais velha, a Rebeca, já está na glória, né? Com o pai. Eu quero viver para eles, mas meu primeiro propósito é viver para Cristo, para meu ministério. Isso deve ser o propósito de todo pastor. E não embaraçar o seu ministério com família. O ministério do pastor não vem do pai do pastor. Não quer dizer que um filho de pastor não possa ser pastor. Mas não foi o ministério de um que passou para o outro. Tudo vem da fonte original. Eu quero viver para eles, mas meu propósito é viver para Cristo, para o meu ministério. O primeiro propósito, ele queria viver para a família, para os filhos, mas o principal era viver, o primeiro propósito era viver para o seu ministério. Agora, o segundo propósito, irmão Brana, na vida dele, eu gostaria de viver tempo suficiente para que eu possa ver meu pequeno José sentado ali como ministro. Não conseguiu ver. Partiu antes, né? Sentado ali como ministro. Tome o espírito que eu devo deixar para ele. Que meu espírito venha sobre ele. Quando eu o dediquei ao Senhor nos braços de sua mãe, eu não sei, haviam 10 ou 15 bebês. Quando eu o levantei, o Espírito me pegou. O Espírito me pegou e disse, não foi William Branham, não foi desejo William Branham, é Deus, Espírito Santo. O Espírito me pegou e disse, José, meu filho, você é um profeta. Deus deixe meu Espírito vir em porção sobre meu filho. Não foi ele que falou. Deus usando sua boca.
na mensagem desde então 290. Pai, eu não posso dizer o que foi isto. O Senhor conhece meu coração, que sou unicamente honesto no que eu estou dizendo. O Senhor sustenta meu testemunho, Pai, e eu vou até um lugar tão doce. Deus, quando meus dias estiverem acabados, eu gostaria de ver o pequeno José ser um homem que eu pudesse colocar esta Bíblia em suas mãos, por causa do dia de sua dedicação. O Senhor falou e disse. O Senhor falou e disse: José, vós sois profetas. Eu oro, Deus, que o Senhor deixe uma porção dobrada do Espírito em meu menino. Se o Senhor me deixar viver para ganhar almas, se o Senhor me deixar viver para ganhar almas para o Senhor, até eu ficar velho. Então colocar esta Bíblia sobre as mãos do meu filho José e dizer a ele que continue com o mesmo Evangelho. Isso seria uma vida completa, Pai. Amém? O profeta diz na mensagem Conferências: Deus treina um homem 50 anos para usar 50 minutos. Treinou Jesus 30 para usar 3 anos e meio. A nossa posição em relação a irmão José, a ministros, a trabalhos, a nossa posição é a posição do irmão Branham. Se estamos entendendo, se você entende, se você não entende, fica quieto. Você vai trombar com Deus. Não fique nem aquém e nem além. Mantenha o seu espírito manso, suave, calmo. Vamos trabalhando. Eu digo, você irá encontrar críticas e desrespeitos de um lado e até mesmo inveja e ciúme. E outro lado você vai encontrar endeusamento. Os dois lados estão errados. Fique com aquilo que o profeta, fique com aquilo que estão nas fitas. Doa quem doer, arda onde arder. Eu não sei até onde eu vou, não estou preocupado com isso. Eu só sei que eu já sou avô. Eu não sei até onde eu vou, mas eu sou avô. Eu disse na palestra para os ministros lá em Goiânia, agora no último encontro, o pastor Adil me pegou de surpresa, né, para fazer a palestra. Vocês vão ouvir depois. A missão do pastor, né? O pastor vem com um alforje. Ele vem com unção. Ele é capacitado. Se Deus chama o homem, capacita ele. Deus capacita o homem para um trabalho por um determinado tempo. E quando o alforje esvazia, a melhor coisa é levar esse homem embora. Eu não sei até onde vai meu alforje. Aquilo que Deus me deu. O alforje do pastor Assi foi até 8 anos atrás. E que alforje, hein? Que obra que esse homem realizou nesse Brasil. Se não fosse um homem como Iraci Pedro Antônio e outros que pegavam as cartas ali do programa Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim, as cartas eram enviadas para Goiânia, saía com um pacote de cartas, visitando o Brasil. Se não tivesse homens como esse, não tinha acontecido nada. Ficava só nas cartas. Homens resignados. Eu não vim para fazer aquilo que ele fez, mas ele tinha isso no alforje. Fazia automaticamente, com prazer, com denodo, sacrificando a família. Todos nós sacrificamos, mas fazia parte da missão dele. Saiu, estabeleceu, visitou, batizou, estabeleceu igreja, fundou igrejas. Aqui exemplo de Bauru. E aqui estamos nós já. Ele ficou 18 anos nessa região e eu já estou 19. É uma outra etapa. Até onde eu vou?
Porque a igreja está subindo, a igreja está amadurecendo, e a igreja não vai além da fé do seu pastor. Então o pastor tem que ter no alforje dele unção, habilidade, conhecimento para o tempo do fim. O pastor assim não veio com isso. Deus o recolheu, cumpriu a missão, recolheu. Eu não sei até onde eu vou, se eu vou até o final. Mas uma coisa eu tenho certeza: tudo que Deus prometeu que iria acontecer através dessa mensagem, aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. O que Deus falou, com quem Deus falou, quem Deus chamou e quem Deus usou e quem Deus está usando, quem Deus vai usar, porque a causa é dele, não é minha. Púlpito não é emprego, púlpito não é lugar de projeção pessoal. Eu tenho um sonho de ser pastor, eu tenho um pesadelo, não sonho. Eu quero ser um grande pastor, quero ser reconhecido, quero isso, aquilo. Vai trabalhar em outro lugar, vai fazer medicina, engenheiro, pedreiro, construtor, vai ser reconhecido. O profeta diz: quem prega esta mensagem do jeito que ela é, não tem espaço para fama não, para amigos, para família, não. Fora disso, sabe o que é? É uma religião que usa os livrinhos do Brana. Mas nós queremos não ser uma religião que usa o livrinho do Brana. Nós queremos fazer parte desses livrinhos. Amém? A arca. Se a arca fala de salvação. Então vamos voltar aqui nesta mensagem. Ele diz assim para nós, na sequência. Ele faz a oração, vou saltar para entrar no assunto, depois a gente volta destacando nas escolas que vêm. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. Eu quero falar esta manhã, se Deus permitir, ensinar, melhor dizendo, por poucos momentos, a palavra sobre a arca. O que a arca significa e o que a arca prefigurou e os tipos da arca. Pois a arca e tudo no Velho Testamento tipificou perfeitamente a Cristo. E Cristo é o cumprimento de todo o Velho Testamento. Foi cumprido em Jesus Cristo. Agora, era um tempo de destruição. O tempo antes da destruição. Toda a terra estava cheia de violência, como estamos hoje. Como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, na manifestação do Filho do Homem. Os espíritos estariam iguais. Se você observar, onde quer que seja que você vê o homem começando a se multiplicar, as pessoas começando a se juntar, grandes ajuntamentos de pessoas, e permanece, aquela cidade vai ficando populosa, mais população. A primeira coisa, você sabe, começam a trazer invenções, presta atenção, a cidade vai crescendo, ficando populosa, entendeu? Eles começam a trazer invenções para a cidade, para a recreação. Daquilo passa para o jogo. Tem um projeto do governo aí que quer liberar no Brasil os cassinos. Olha só, isso aqui. Vem as jogatinas, vem os jogos. Aí dos jogos vem a bebedeira. Da bebedeira para a prostituição. Da prostituição destruindo lares,
casamentos, divórcio, então assassinatos. Isso simplesmente continua crescendo, crescendo como uma corrente sem fim. Quando Deus andava só com um homem, por si mesmo, ele tinha graça com Deus. Mas quando o homem começou a se multiplicar, e começou a aparecer outros, e outros, e outros, então eles começaram. Satanás teve mais espaço para trabalhar. Porque Satanás, o diabo, é um espírito, precisa de corpos. Esse homem podia crer um pouquinho, se inclinando para este e para outro lado, um pouquinho deste lado. Então, quando Satanás aparece, ele simplesmente acende o pavio. Então, isto se torna isto e aquilo, e as imaginações ficam grandes, e então a corrupção aparece. O mundo está desse jeito, imoral, corrupto, maldade, atrocidades, religiões pervertidas, homens corruptos, amantes de si mesmo, de si próprio, que torcem a Bíblia, torcem a palavra, aumenta a palavra, diminui a palavra, por interesse, por dinheiro, por ter mais pessoas em suas igrejas, vão juntando tudo de qualquer jeito. Mas não se esqueça, há um caminho mais excelente. 1 Coríntios 12, 31, né? É o tema nosso. Há um caminho mais excelente. E quando você fala desse caminho mais excelente, a pessoa pensa: vida em abundância, sapato largo no pé, folga e tal, e não vai ter mais aflição, isso. Esse caminho mais excelente é o caminho estreito, porque não há dois caminhos. O caminho estreito, o caminho do Senhor, o caminho mais excelente, não, é um caminho só. É estreito, é espinhoso, é difícil, mas é o caminho santo. E é isso que estamos anunciando. Então, pastor, é muito difícil? Não é que é difícil. O diabo está dizendo para você que o caminho é difícil? O diabo é mentiroso. Eu vou te dizer uma verdade. Esse caminho não é que é difícil de andar nele. É impossível. É impossível para o homem, para a mulher, para o moço, para a moça. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. E você crê que está caminhando nesse caminho? Então é Deus, não sou eu, não. Eu também preciso de Deus, da graça, da misericórdia, do perdão, da compreensão. Você fala: nossa, pastor, achei que o senhor era um super-homem. Você não leu Hebreus 5 ainda não? Como é que é um ministro rodeado de fraquezas, para que aprenda a compadecer dos errados, dos pobres necessitados. Ele mesmo está rodeado de fraqueza? Não leu isso não? E se ele não for assim, ele é falso. Você sabe por que ele é Hebreus 5? Porque a noiva é Hebreus 5. Porque ele é constituído em favor desse povo. Ele faz parte desse povo. Ele entende esse povo. O Espírito Santo entende você. Jesus Cristo entende você. Você sabe por que Jesus Cristo te entende? Quando você ora a Ele, Ele te entende, te responde, te ajuda? Porque Ele esteve aqui. Ele passou por esse caminho. E Ele disse: eu passei por esse caminho. Eu andei por esse caminho. Eu venci, vocês vão vencer também. Mas a coisa vai multiplicando, Satanás vai tendo espaço, e veja onde chegou.
Se você observar entre as gerações após a morte de Abel, Deus o substituiu por 7. Caim matou Abel. Quem era Caim? Irmão de Abel. Irmãos gêmeos. De pais diferentes. Religioso. Como nós lemos ontem, ali em Lençóis Paulista. Os sábios escribas tentando matar Jesus. Não eram bandidos, malfeitores, não. Eram homens religiosos. Porque ele disse que era filho de Deus, que Deus era o pai dele. Ficaram furiosos contra ele, querendo matar eles. Toda a verdade, presta atenção agora, para você fazer um teste no seu espírito. Testa o seu espírito agora. Toda a verdade da Bíblia e da mensagem que é mostrada com clareza e revelação vai produzir duas coisas. Se em você produz gozo, paz e segurança, é o Espírito Santo. Se produz revolta, inveja, esse é o diabo. Que quem tem o Espírito Santo não luta contra o Espírito Santo. O profeta diz: eleito não persegue eleito. Caim perseguiu Abel porque ele não era eleito. Aqueles sumos sacerdotes, fariseus, santarrões religiosos perseguiram Jesus, perseguição de morte, porque eles não eram eleitos. E agora, como é que fica? Teste seu espírito nessa manhã. Mantenha o seu espírito manso, humilde, submisso. É a Bíblia? Amém. É a mensagem? Amém. Eu não entendo? Amém. Não consigo? Amém. Mas é a verdade. Eu quero isso e vou defender isso. O diabo fala: você não dá conta. Não dou, mas é a verdade. Você não está vivendo. Não estou, mas é a verdade. Então, esse é um espírito preparado para cumprir Filipenses 1,6. Se aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. Esse espírito aí. Mas esse espírito arrogante, invejoso, maldoso, orgulhoso, não tem terreno não para ser desenvolvido não. Aí você vai encontrar pessoas batizadas há muitos anos na mensagem, falando como menino, pensando como menino, correndo como menino ainda. Mas Paulo disse: vamos deixar coisa de menino, subamos. Então, Deus substituiu Abel por 7, claro. Fomos ensinados através dos historiadores que Adão e Eva tiveram 70 filhos e filhas, historiadores. Mas como a Bíblia registra apenas os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, foram filhos de Noé, foram Caim, Abel e Sete foram filhos de Adão. Então simplesmente tenho estado um pouquinho agitado. Tenho estado pelos últimos 2 dias, olha só. Então simplesmente tenho estado um pouquinho agitado. Tenho estado pelos últimos 2 dias, desde que José chegou. Então estou confundindo as coisas um pouquinho. Observe, então através dessa linhagem de Cão, após ele ter passado por ali, através da destruição antediluviana, toda a sua geração desapareceu na iniquidade. E quando chegamos através da linhagem de Caim, ele fez a mesma coisa. Eles saíram para a terra de Nod. Caim foi ali e se casou.
tomou sua esposa e foi para lá, e mais tarde os homens se tornaram como gigantes. Quando os filhos de Israel subiram por ali, eles encontraram homens, e algum deles tinham dedos de 14 polegadas de comprimento, a exemplo de Golias, né? Mais 3 metros de altura. E pensem nisso, grandes gigantes. Davi matou Golias, que era um sujeito enorme. Ele diz que a sua lança parecia um eixo de tecelão, 9 pés de altura ou mais. E que sujeito poderoso era ele. Mas se você observar, ali veio uma grande civilização, através daquela linhagem de Caim, através que começou a chegar. Quando o homem começou a se multiplicar, eles começaram a sair atrás de diferentes tipos de educações e assim por diante, e descobriram coisas e invenções. A árvore da ciência do bem e do mal. E um grande trabalhador com madeira. Como eles construíram e começaram a construir e construir, era o sinal de que o fim estava próximo. Você viu a predileção pela construção que temos agora? É novamente o sinal do tempo, do fim do tempo. Eles eram grandes trabalhadores com o metal. Descobriram como podiam fazer com o metal. E veja o que estão fazendo com o metal hoje. Eu ouvi no rádio outro dia, estão fazendo casas de aço ou de metal agora. Eles praticamente cortaram toda a madeira, eles estão construindo com alumínio, com aço e assim por diante. Nós estamos vendo isso. Os Estados Unidos praticamente tudo feito de aço. As grandes descobertas da educação, grandes acontecimentos da ciência, o processo da ciência, um sinal do fim do tempo, onde casamento e divórcio também é um sinal. Veja que a ciência tem feito nos últimos poucos anos. Que coisa! Apenas as coisas que foram feitas. O que são? Aproximação do fim do tempo. Um sinal que todos os crentes, vocês devem observar isso. E qual é o outro sinal? Ministros no púlpito devem estar pregando com toda a força que tem, mostrando para o povo. Então não é hora de diversão, não é hora de piquenique. Diz o profeta, nós não viemos aqui para divertir, para piquenique, viemos para brincar. Não, fazemos trabalho com as crianças, não é para entreter criança, não. Fazemos trabalho com a mocidade, não é para entreter a mocidade, não. Nós estamos criando um espaço para tratar de assuntos no nível deles, das crianças, da mocidade. Brincar assim nós vamos no sítio lá, dia 9. Agora aqui não. Aqui a coisa é séria. Aqui são almas que entram por essa porta. E você entra num santuário. E você tem que ter essa revelação. Você tem que rever isto. Você tem que rever isto. Você tem que rever isto. De que você está num santuário. Aqui não se conversa, não se brinca, não é para comprar, não é para vender, é para trocar notinhas, como diz o profeta na hora da igreja. Aqui é um santuário. Até mesmo seu comportamento, sua roupa. Tem roupa que não é de santuário. Tem sapato que não é de santuário. Tem roupa, sapato que não é de fila de ceia. Reveja isso. Mas sabe o que acontece? Eles querem mais um na igreja. Eles não querem pregar, ensinar, porque aquela família, aquele irmão, aquele cantor, ele vai embora. Nós queremos todos irmos embora, mas nós queremos ir embora para o arrebatamento. Amém? Então, ele tem preparado uma arca para nós também hoje. Não é a arca de pau, de madeira. É o corpo místico do Senhor Jesus Cristo.
você nasce de novo, uma nova criatura em Cristo Jesus, você aceita Jesus como seu Salvador, você entra nesse corpo e ele fecha a porta. Sabe agora o que vai acontecer? Arrebatamento. Você crê assim? Ficamos de pé. Maravilhoso é Cristo. Vamos cantar? Maravilhoso é Cristo, incomparável, sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim. Levante as suas mãos, cante adorando. Maravilhoso é Cristo, incomparável, sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim. Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é maravilhoso, é que estamos aqui nesta manhã, reunidos, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, com esta mesa farta, abençoada, que nos tira da direita, nos tira da esquerda e nos coloca no centro do caminho para estarmos no arrebatamento. O arrebatamento já está às portas, já estamos vendo a placa que diz fim do caminho. Então, quando termina o caminho, a estrada, quando termina a pista, o avião tem que subir. E é isso que estamos preparados para subirmos no arrebatamento. Senhor, perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, sara, cura cada pessoa doente nesta manhã na internet e traga-nos à noite novamente para falarmos mais da sua palavra. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus que te abençoe. Cumprimento seu irmão, sua irmã. Deus que te abençoe no nome de Jesus Cristo. Saiamos na ordem da igreja. Deus abençoe ainda vocês aí em óleo, né? Pela internet, irmão Wilson Cachali. E em Pirajuma, o Salvador, a Maneusa. Deus abençoe.